aula, né, Zoom, onde nós corrigimos a nossa última lista de atividades de revisão. Por que última de revisão? Porque agora a gente já vai começar a introduzir aí o nosso conteúdo do sexto ano, tá bom? A gente vai começar estudando sobre números, sistemas de numeração. Lembra que no primeiro vídeo que eu postei para vocês esse ano, eu disse que os conteúdos que a gente vai estudar no sexto ano, muitos deles a gente já estudou e a gente vai só revisar. Esse primeiro conteúdo é um desses exemplos. Vocês já estudaram sobre isso e agora a gente vai aí novamente estudar sobre o sistema de numeração, onde a gente vai estudar sobre o nosso sistema de numeração, né, que são os algarismos que a gente usa hoje em dia, e também vamos estudar sobre os números romanos, sistema de numeração romana, tá bom? Então, olha só, gente, para a gente começar esse conteúdo, primeiro a gente precisa conversar um pouquinho sobre os números, né? Vocês já pararam para prestar atenção, já repararam que em praticamente tudo ao nosso redor, né, aparecem os números? Por exemplo, a gente hoje para acordar, né, alguém aí colocou um despertador para tocar, para você acordar. Ao acordar, você olhou lá no relógio para ver se, nossa, será que está na hora da minha aula? Será que já está na hora de acordar? Então aí, ó, já apareceu as horas, já apareceu números, né? E aí você tá aí na sua aula, a gente fica sempre aqui, né, cronometrando, olhando o tempo para ver se já está terminando o nosso horário, que horário que vai começar a próxima aula. Isso são exemplos, tá bom, gente? Aí a gente vai pegar, ó, o celular, hoje em dia que a gente usa muito, tem os números de celulares, as nossas casas, cada casa tem uma numeração. Se eu for perguntar para vocês aqui, não tem como porque eu estou aqui, vocês estão aí, mas eu tenho certeza que cada um de vocês conseguiria dar um exemplo, cada um diferente do outro, de situações no nosso dia a dia em que a gente se depara com os números, né? Daí, a gente vai pensar o seguinte: será que sempre existiram esses números que a gente utiliza hoje em dia? Como que surgiram esses números? Quem criou? Quem inventou? Como que foi que surgiu esses números? Então, gente, o que acontece? Bem antigamente mesmo, lá na época dos primórdios, lá os homens que viviam nas cavernas, o que acontece? Bem antigamente mesmo, não existiam os números. Não existiam os números que a gente conhece hoje em dia. Na verdade, não existiam os números. Os números, a matemática em si, ela surgiu através da necessidade do ser humano. Por quê? O que começou a acontecer? Eles começaram a perceber que havia algumas coisas que tinham mas que havia, né? Por exemplo, eles olhavam aqui e tinha uma árvore. Olhavam para o lado de lá, tinha um bosque, aquele tanto de árvores, né? Então eles começaram a perceber isso através da necessidade do ser humano. Eles começaram a perceber a necessidade de contar as coisas. Eles perceberam que as coisas não existiam só uma, né? Existiam várias, então surgiu a necessidade de contar. Quando a gente vê, assim, às vezes em livros de história, existe muita imagens assim, desse tipo, que bem antigamente, nas paredes das cavernas, né, da época lá, tinha dos primórdios, eles faziam muitos desenhos nas paredes, pegavam os pauzinhos, ia riscando, pegava pedra, ia fazendo desenhos, né? Então imagina, por exemplo, para eles contarem assim, os gados que eles tinham, iam fazendo risquinhos lá nas paredes. Então daí foi evoluindo, até chegar no sistema que a gente usa hoje, o sistema de numeração. Eles utilizavam os dedos das mãos, né? Então aí só dava 10, se utilizasse mais os pés dava 20. E foi surgindo a necessidade de aumentar isso. Então eles foram usando tipo símbolos
desenhos para representar, por exemplo, a cada 1000 nós vamos fazer tal desenho, a cada 100 nós vamos fazer tal desenho. E aí foram surgindo sistemas de numeração. O sistema de numeração que a gente usa hoje, né? O sistema de numeração que a gente usa hoje, ele é um sistema que ele se originou, na verdade foi uma junção do sistema de numeração que era utilizado na Índia e na Arábia. Então, foi juntado esses dois sistemas e se criou o nosso sistema. O nosso sistema de numeração, ele é chamado de Indo-Arábico. Por que Indo-Arábico? Indo, que é tirando da Índia, e Arábico, que é tirando da Arábia. Então, se por exemplo, você tiver algum exercício, alguma atividade, alguma prova, que pedir para você transformar algum sistema de numeração para o Indo-Arábico, você vai saber que ele está querendo que você transforme para os nossos números, para o sistema de numeração que a gente usa, tá bom? E quais são os símbolos do nosso sistema de numeração? Os nossos símbolos são os algarismos, né? Os algarismos que a gente conhece. E quais são esses algarismos? É o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom? Os nossos algarismos vai do 0 até o 9. É só esses números que existem? Não, é diferente, tá bom, gente? A palavrinha número e algarismo é diferente. Algarismo significa que você pode pegar esses algarismos que a gente falou aqui agora, de 0 até 9, e com eles a gente vai formando vários números. Porque, por exemplo, se eu juntar o 2 com o 0, eu vou criar o número 20. Se eu juntar o algarismo 9 com o algarismo 7, eu vou criar o número 97. Então, eu juntando algarismos é só do 0 ao 9, tá bom? E com esses algarismos eu consigo criar infinitos números, tá bom? Então, se a gente perguntar qual é o sistema de numeração que nós usamos, é o Indo-Arábico. E quais são os algarismos do sistema Indo-Arábico? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? O restante, aquele tanto de números que a gente conhece aí, que vai até o infinito, é só a gente juntar esses algarismos, daí a gente forma os outros números. Um outro sistema de numeração muito conhecido também, ele é antigo, ele é utilizado há mais de 14 séculos, é o sistema de numeração romana, né? Que são os números romanos. Hoje em dia a gente não utiliza tanto assim quanto os nossos números, né? Os indos-arábicos, mas os números romanos a gente ainda encontra com eles aí de vez em quando, né? Às vezes tem um relógio que os números são em números romanos. Nos nossos livros de história aparecem muito, né, os números romanos. Então, a gente precisa conhecer e entender sobre os números romanos também, né? Os nossos números já tá bem mais fácil, que a gente já convive com ele assim diariamente. É mais fácil a gente aprender. Mas a gente também precisa saber sobre os números romanos, porque eles também aparecem quase sempre. Se vai falar de século, né? Ele está escrito em números romanos. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a numeração romana. Não tem nada de novo, vocês já conhecem sobre os números romanos. Então olha só, os números romanos, eles são representados por letras, tá? Os algarismos dele, vamos dizer assim, são representados por letras. Que letrinhas são essas? Eu vou colocar aqui para vocês. São as letrinhas I, V, X, L, D e N. Aí, vocês vão ver se vocês lembram aí o que significa cada letrinha dessa, tá bom? A letrinha I representa o número 1 do nosso algarismo romano.
A letrinha V representa 5 no nosso sistema. A letrinha X representa 10. A letrinha L representa 50, né? A letra C vale 100 no nosso sistema. A letra D é 500 e o M é 1000, tá? Agora, como é que a gente faz então? Vamos supor que tem um exercício aí e tenha um número romano para você transformar para o nosso sistema, tá bom? Então a atividade pode estar escrita assim, ó: transforme os números romanos para o nosso sistema, ou pode estar escrito assim: transforme os números romanos em indo-arábico. Aí vocês vão ter que lembrar que indo-arábico é o nosso sistema de numeração, né? São os algarismos que a gente já conhece. Então agora eu vou fazer com vocês um exemplo de como que a gente transforma um número romano em indo-arábico. Isso aqui, olha, é um número romano. Número romano, e nós vamos transformar para o sistema indo-arábico, que é o nosso sistema. Então, a primeira coisa, gente, o que a gente precisa saber? Primeiro, a gente precisa saber o valor que cada letrinha dessa daqui representa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui mais uma vez, olha, o I vale 1, o V é 5, o X é 10, o L é 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000, tá bom? Então, são aqui cada símbolo e o número que representa no nosso algarismo, tá bom? Nosso sistema. Então, aqui, olha só, para ficar mais fácil, quem já souber, gente, fazer isso aqui de forma mais direta, tá bom? Quem já souber isso aqui de cor, tá tranquilo, pode fazer já, colocar a sua resposta aqui embaixo. Mas quem ainda não sabe muito bem sobre os números romanos, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: essa parte aqui, olha, vocês têm que saber de cor, tá bom? Vocês têm que saber de cor quanto que cada letra representa no nosso sistema. Daí, como você vai fazer? Igual aqui, ó, o primeiro número é 1000. Então, você vai colocar aqui, ó, que esse número aqui vale 1000. Depois vem a letrinha D. O D aqui, ó, vale 500. Então, nós vamos colocar aqui que ele vale 500. O C, tá escrito aqui que ele vale 100. Então, vamos colocar aqui, ó, ele vale 100. O L tá aqui, ó, vale 50. O X é 10, então você vem aqui e coloca 10 e 10, porque nós temos 2x, né? E o I vale 1. No sistema de numeração romano, ele é um sistema que a gente vai fazer a propriedade aditiva. O que é propriedade aditiva? A gente vai simplesmente agora somar. Aditiva, a gente vai lembrar de adição, né? A gente vai somar todos esses algarismos aqui. Então, a gente soma agora 1000 mais 500, 1500, mais 100, 1600, 1600 mais 50, 1650, com mais 10, 1660, com mais 10, 1670, com mais 1, 1671. 1671. Então, esse número romano aqui, transformado para o sistema indo-arábico, vai se tornar o número, então, 1671. Vai se tornar não, né, gente? Ele já era o número 1671. Só estava escrito num formato diferente, né? Aqui está escrito em número romano e aqui está escrito em indo-arábico, tá bom? Essa soma aqui também, gente, se você quiser armar a operação aqui e somar, também pode ficar à vontade. Gente, uma coisa importante aí que a gente precisa saber também sobre os números romanos é que cada símbolo dos números romanos, eles não podem se repetir mais de 3 vezes, tá?
Então, por exemplo, se você quiser escrever o número 400 em números romanos, você teria que escrever o 100, né, no caso a letra C, 4 vezes, e isso não pode. Cada símbolo só pode aparecer no máximo 3 vezes, não pode repetir mais de 3 vezes. Então foi criado o princípio subtrativo. O que é o princípio subtrativo? Subtrativo nós vamos lembrar de subtração. É quando aí, ao invés de somar, a gente vai subtrair. E aí eu vou dar um exemplo para vocês agora de quando é que a gente vai utilizar o princípio subtrativo. Olhem aqui para vocês verem, olha, mais um exemplo. Eu quero transformar agora esse número aqui, eu quero transformar em indo-arábico, nosso sistema. Então vamos lá, olha, a primeira coisa é olhar o que cada letra representa no nosso sistema, tá? O M, gente, ele vale 1000. Então vamos colocar aqui, ó, 1000. O C vale 100, então nós vamos colocar aqui, ó, 100. O D tá aqui, 500. O L tá aqui, que ele vale 50. O X, olha, 10. O I é o mais fácil, que já até parece, né? É o 1. E aqui tem outro X, que a gente acabou de falar aqui, ele vale 10. Agora, presta atenção o que tem diferente nesse exemplo aqui com esse daqui, olha só. Se a gente observar esse primeiro exemplo que a gente fez, os valores aqui, ó, no nosso sistema, ele estava correto na ordem decrescente, olha, do maior para o menor, tá vendo? Tava certinho. Agora, aqui nesse daqui, olha o que acontece. Ele não está na ordem decrescente. Ele até começa aqui, olha, 1000, depois pulou por 100, diminuiu, né? Só que olha o que aconteceu aqui, aumentou de novo, de 100 agora ele aumentou, passou para 500, depois diminuiu para 50, diminuiu para 10, diminuiu para 1, só que depois ele aumentou novamente. Então, onde vai entrar aqui o princípio subtrativo? O princípio subtrativo vai acontecer quando a gente tiver essa situação que vou circular, olha, para vocês poderem visualizar melhor. Aqui e aqui. O que acontece aqui? A gente tem um valor menor antes do maior. Aqui também, olha só, nós temos aqui o maior depois do número que tem aqui. Então, quando tá assim, tudo bonitinho, ó, o maior depois vai sempre ficando um menor que o outro, a gente pode simplesmente só somar tudo. Agora, quando a gente tiver uma letra que representa um valor menor do que a que vem depois dela, a gente vai ter que utilizar o princípio subtrativo, a gente vai ter que diminuir aqui e aqui, olha só. Então, isso aqui agora vai ficar assim, ó, 1000, vou armar aqui a operação para vocês poderem visualizar, olha, 1000. Nesse pedaço aqui, olha só, toda vez que você tiver um algarismo maior do que o que vem antes dele, a gente vai ter que subtrair. Então, aqui eu vou ter que fazer 500 menos 100, que vai dar 400. Eu vou colocar aqui, olha, 400. O 50 e o 10 tá certinho, olha, o 50 é maior que o 10. Então, eu posso colocar aqui 50 e posso colocar também o 10. Agora aqui, olha só o que está acontecendo aqui, olha. O 10, ele é maior que 1. Então, a gente vai ter aqui que subtrair. Então, nós vamos fazer 10 menos 1 é 9. Agora, a gente vem aqui e soma todos esses valores aqui, olha. 1000 mais 400, 1400, 1450, com mais 10, 1460, com mais 9, 1469. Então, esse número romano que estava aqui, transformado para o sistema indo-arábico, vai ser aqui, ó, 1469. Vou fazer mais exemplos com vocês aqui desse princípio subtrativo. Olha mais esses aqui, ó. I, V, a gente sabe que o I é 1,
e o V é 5. Então, nós vamos ter que fazer, olha só, aqui é 1 e aqui é 5. Tá vendo que, olha só, não tá do maior para o menor. Tá vendo, ó? O 5 é maior do que 1. Então, eu vou ter que fazer o princípio subtrativo. Vou ter que fazer 5 menos 1, que vai ser igual a 4. Aqui, XL, o X é 10 e o L é 50. Mais um exemplo, olha só. L não é menor que 10. O 50 é maior que 10. Então, eu vou ter que subtrair. Vou ter que fazer 50 menos 10, que vai dar aqui 40. Aqui, olha, C e D. O C é 100 e o D é 500. Então, olha só, também não está do maior para o menor. Então, eu vou ter que subtrair. Vou ter que fazer 500 menos 100, 400. Mais exemplo aqui, olha, I e X. O I é 1, o X é 10. Também, olha só, tem o menor, depois vai vir um número maior. Não pode. Então, nós vamos subtrair. 10 menos 1 é 9. E nesses outros exemplos aqui também. Olha a diferença aqui, pessoal. Aqui, ó, IV deu 4. E se fosse, vamos colocar aqui, ó, e se fosse VI? Olha o que aconteceria. O V é 5 e o I é 1. Agora aqui, olha só, tá certinho, olha, do maior para o menor. Então, nesse caso aqui, eu iria somar 5 mais 1, 6. Esse aqui também, olha, vamos supor que tivesse LX, estaria na ordem contrária. Olha, aqui seria 50 e aqui 10. Então, olha, estaria certo, do maior para o menor. Então, a gente iria somar 50 com mais 10, 60. Então, o que a gente precisa gravar então, pessoal? Se tiver maior primeiro e depois menor, a gente soma. E se tiver menor primeiro e depois um número maior, a gente vai subtrair, tá bom? Então, aqui, nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, a gente vai observar que o sistema romano, ele dependendo da posição, da ordem, né, em que apareceu o símbolo, o valor vai ser alterado. Igual eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui. Se a gente colocar IX, vai ser um valor. Se a gente colocar XI, vai ser outro valor. É a mesma coisa do nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração também é assim. Dependendo da posição que aparece os algarismos, o valor altera. Por exemplo, se a gente colocar o 1 e o 6, vai formar 16. Agora, se a gente colocar o 6 e o 1, vai formar 61. Então, isso a gente chama de sistema posicional, tá bom? Porque dependendo da posição, altera o valor. Então, pessoal, é isso, né? Por hoje aqui, que a gente está relembrando aí sobre o sistema nosso, né, de numeração, que é o indo-arábico, e o sistema de numeração romana, tá bom? Então, agora, a gente vai praticar, né? A gente vai aí fazer alguns exercícios relacionados a essa parte aqui do conteúdo que eu acabei de explicar para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, mas se tiver ficado alguma dúvida, anote aí que amanhã nós teremos aula Zoom e eu vou ter lá um momento que eu vou perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida, daí você vai ter a oportunidade de perguntar para esclarecer qualquer, né, possíveis dúvidas aí que vocês tenham, tá bom? Então vamos praticar, faça as atividades com atenção, respondendo no caderno, tá bom, pessoal? Vou falar mais uma vez com vocês, não é obrigada a imprimir a folha. Quem conseguir imprimir, ótimo. Quem não conseguir, pode somente colocar o título no caderno, a data de hoje, não esqueça, o nosso caderno de matemática tem que ser organizado, sempre colocar a data, tá bom? Para não ficar bagunçado, né? Um não misturar com o outro, de maneira organizada.
E quero lembrar vocês também que hoje tem avaliação diagnóstica para vocês fazerem lá, tá bom? Se eu não me engano, hoje é de geografia. Então não deixem de entrar lá no CPB Provas para realizar sua avaliação diagnóstica, tá bom? Boa atividade para vocês!